Olá, meu nome é Kathleen, eu sou professora da Multiplica Treinamentos e nossa aula de hoje é sobre administração do tempo. Vamos entender o que é a administração do tempo. A administração do tempo, ela é um recurso que todos nós deveríamos ter, independente de ser algo profissional ou da vida pessoal. É um dos grandes desafios, inclusive, da humanidade nos tempos atuais. Muito mais do que algo pessoal, do que algo individual, do que algo de alguma instituição específica, é um desafio da humanidade. Porque o nosso tempo parece que tem passado de uma maneira muito diferente do que era antigamente. Será que o tempo está passando mais rápido do que o normal? Será que nós estamos vivendo em tempos onde o período do dia está sendo abreviado mais do que era antigamente? Nosso dia ainda tem 24 horas, será? Você também tem essa sensação de que o dia não tem mais somente 24 horas? Você aproveita bem o seu tempo? Já fez essa análise? Já conseguiu parar para pensar se o seu dia tem tudo aquilo que você gostaria de ter? Você consegue concluir suas atividades no final do dia? Tudo aquilo que você se propôs a fazer? Você consegue fazer tudo o que gostaria em 24 horas? Ou mesmo aquilo que você se propõe a fazer é uma redução dos seus planos de uma maneira geral? Sobra tempo para você dormir o necessário? Ou as suas tarefas chegam até o seu momento de ir para a cama? Que tal começar um bom planejamento do seu tempo? É isso que nós vamos propor aqui para você hoje. Fazer o seu planejamento de como dividir melhor o seu tempo. Planejar significa evitar o retrabalho? Ou planejar significa talvez gastar um tempo que você não tem? E o que é retrabalho? Você sabe o que é retrabalho? O retrabalho é quando você tem um trabalho e de maneira mal executada ele precisa ser refeito. Será que o planejamento realmente é eficaz para o retrabalho? Para evitar o retrabalho? Sim, o planejamento ele é extremamente eficaz para evitar que você faça um trabalho que você não precisaria fazer, não naquele momento, não daquela forma e que está tomando mais do que precisaria tomar do seu tempo. Então vamos para algumas etapas do planejamento. Letra A. Defina as ações por ordem de prioridade. Entenda primeiro tudo aquilo que você gostaria de fazer, coloque no papel e depois escolha. Escolha com cuidado quais as tarefas você fará primeiro e quais tarefas serão feitas depois, para que você não perca tempo. Letra B. Aprenda a resolver coisas importantes antes que elas se tornem urgentes. Também temos que aprender a distinguir o que é importante e o que é urgente. E o que é urgente? É aquilo que se torna importante porque aquilo que era importante e se tornou urgente por causa do prazo. O importante, quando se torna urgente, deve ser o meu único foco de atenção, para que eu não perca aquele trabalho, para que eu não perca aquele parâmetro que eu estava tendo e não deixe um serviço para trás. Cuidar com as urgências para que elas não sejam as únicas ocupações o tempo todo. Se eu não cuido das minhas urgências, se eu não cuido das coisas que são importantes, eu acabo trabalhando como um bombeiro que está o tempo todo somente apagando fogo, somente lidando com as coisas extremamente urgentes e não tem tempo para lidar com mais nada. Atenção às falhas e às rotinas quando não são obedecidas, pois os erros tornam as tarefas urgentes. Aquelas tarefas que não estavam tão urgentes, conforme são feitas de maneira inadequada ou são feitas de forma errada, elas passam a ser urgentes. Letra F. As situações irrelevantes precisam ser descartadas e não podem tomar o tempo das outras situações com que eu estou fazendo. Eu não posso gastar o meu tempo fazendo nada e roubando o tempo daquilo que eu tinha necessidade de estar fazendo. Então, agora vamos tratar dos nossos ladrões de tempo, daquilo que roubam a nossa atenção, o nosso tempo e que por muitas vezes roubam o nosso rendimento. O primeiro ladrão de tempo que nós temos que perceber é a perda de foco. A pessoa que começa com uma atividade e ela se distrai facilmente e acaba não concluindo aquela atividade. Também o cafezinho com os amigos. Sim, é importante tomar café com os amigos, é algo que nós não queremos tirar completamente das nossas vidas. Mas aquele café está com que frequência?
e com qual tempo eu gasto durante aquele café com os meus amigos. Letra C, conversas informais, tanto no ambiente de trabalho quanto fora do ambiente de trabalho. As conversas informais contribuem também para a perda de foco. Letra D, procrastinação. O que é procrastinação? Essa palavrinha que parece tão difícil. A procrastinação é quando eu começo, mas eu vou enrolando. Eu sou mais lento do que o necessário. Eu faço coisas que eu não precisaria fazer, perdendo tempo aos pouquinhos, sem perceber. Letra E, reuniões intermináveis. Tanto as reuniões intermináveis quanto aquelas reuniões desnecessárias, excesso de reuniões. Sim, por muitas vezes nós, como profissionais subordinados, não temos muita opção em relação às reuniões, mas muitas vezes nós contribuímos com as reuniões intermináveis. Então, temos que prestar bastante atenção com as reuniões. Uso do telefone. Tanto o uso inadequado do telefone para focos pessoais, ligações pessoais, marcar médico, conversar com amigos, conversar com os pais, com o marido, com a esposa, com os filhos, quanto o uso com o telefone de maneira comercial, mas de forma inadequada, onde eu prolongo aquela conversa e aquela situação mais do que eu deveria. Isso também é um ladrão de tempo. Burocracia. Eu acho que esse é um dos ladrões de tempo que a gente nem percebe que tem, mas que a maioria dos lugares tem e das pessoas também tem. Quanto tempo você perde ou você gasta com papelada, com preenchimento de formulários, com notas fiscais? A burocracia é necessária para que se evite erros, para que se evite ladrões mesmo de finanças, de situações, para que se tenha uma organização, mas a burocracia, na verdade, ela acaba sendo um sinônimo de tudo aquilo que vai além da organização. A burocracia é necessária em alguns momentos para fins de organização do meu tempo, de organização do meu trabalho, de planejamento, mas ela não pode tomar nem mais tempo e nem mais quantidade do que o que é necessário. Centralização, aquelas pessoas que decidem ter tudo unicamente nas suas mãos e todo o trabalho precisa ser revisado 2 ou 3 vezes. O tempo que isso toma também é exagerado, é muito além do que aquilo que é necessário. O que é necessário que nós façamos como equipe de trabalho é a delegação de tarefas e onde cada um é responsável, inteiramente responsável pelo seu trabalho. E dali em diante ele consegue produzir de maneira mais adequada e de maneira mais rápida tudo aquilo que ele se propõe. E-mails, longos e eternos e-mails. E-mails que muitas vezes eles são necessários, eles fazem parte da comunicação da empresa, eles levam documentos relevantes, mas é preciso que você tenha um horário específico para a leitura de e-mails e que aquilo não tome o seu dia inteiro. E que só se abra durante o período de trabalho e-mails que são relevantes para o trabalho, sem e-mails desnecessários. Assim como nós precisamos tomar cuidado com os telefonemas, os e-mails também são uma parte extremamente relevante. Ou não saber o que dizer. Este é um ladrão de tempo exageradamente comum. Não deveria. As pessoas deveriam estar muito mais programadas, planejadas e organizadas com consciência daquilo que elas fazem no seu ambiente de trabalho. Mas não saber o que dizer, infelizmente, é um ladrão de tempo muito comum nos dias de hoje. Principalmente nessa atual organização de trabalho, onde se preza pela velocidade e não tanto pela qualidade. E acabamos por cair onde as duas coisas convergem. Quando eu não tenho qualidade no meu serviço, eu acabo perdendo tempo do que eu poderia passar estudando e aplicando o meu conhecimento de forma mais eficaz e mais rápida. Então, não saber o que dizer, não saber como dizer, ou não saber fazer, não saber aplicar o meu conhecimento, sim, também é um ladrão de tempo. Hoje nós vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e que venham para a próxima. Fiquem com Deus e tchau, tchau!